Sem perda de tempo, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 45. Tá lendo a partir do versículo 1 para a gente ganhar tempo. O tema é a respeito de heróis da fé, né? Eu fiquei incumbido de falar um pouquinho a respeito de José. Bom, seguindo todos ao texto, diz essa palavra do Senhor, eu tô lendo na NVI. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse Moisés a seus irmãos: Eu sou José, o meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam lhe responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora, não se afligem, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo de colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam: Assim diz o teu filho José: Deus me fez senhor sobre todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Eu vou ler só até aqui para a gente poder ganhar tempo. Bom, a história de José é uma história fascinante, é uma história magnífica, é uma história absurda que, se a gente for parar para fazer uma pequena observação, a gente vai ver o tamanho do cuidado de Deus para o cumprimento de uma simples promessa, ou melhor, de um sonho. No capítulo 37, a gente conhece mais ou menos a história, né? Vai falar a respeito do início da vida de José, a sua adolescência, sendo ele até então filho caçula de Israel, em relação aos seus outros irmãos. E, mediante a isso, ele era considerado o favorito. Era o famoso filhinho de papai. Era aquele xodó. Xodó do pai e não dos irmãos. Como costuma acontecer em muitas famílias, que às vezes o caçula se torna o xodó de toda a família. Infelizmente não foi o que aconteceu com José. Seus irmãos tinham inveja, seus irmãos eram ciumentos. E a gente conhece toda a história, até que José, de repente, numa noite, tem um sonho, ele revela seus pais a seus irmãos. Mais uma noite, ele tem um novo sonho a respeito daquilo que Deus havia de fazer com José, e seus irmãos ficam cada vez mais furiosos com aquilo. Tendo em vista que na cabeça dos irmãos era impossível que aquilo fosse acontecer. O que é, Gabriel? Simplesmente José se tornar governante de toda a sua família, de toda a sua parentela. E a gente vai ver que no decorrer dos capítulos, no decorrer da história, José, ele é tacado numa cisterna, ele é vendido. Nesse meio tempo que ele é vendido até a casa de e vai parar na casa de um oficial egípcio de nome Potifar. Nesse meio tempo, ele é tentado pela esposa de Potifar. Nisso, ao mesmo tempo que ele é tentado, ele corre, ele foge. E a partir do momento que ele foge, ele se torna um grande. Ele se torna o alvo de uma grande arapuca, que no final das contas ele acaba preso. E na sua prisão, Deus ele se mostra ser soberano até mesmo nas situações mais adversas na vida do ser humano, que é quando José, ele, quando o faraó, o próprio faraó, em meio a essa prisão, em meio a indas e vindas, descobrem que
havia alguém que era capaz de interpretar um sonho tão complexo que o próprio faraó tinha. Ele foi capaz de interpretar os sonhos, mostrar a solução que faraó precisava e, através disso, ele se tornar o governador do Egito. Se tornar o segundo em toda a terra do Egito, que naquele momento era a maior potência do planeta. Tanto economicamente como belicamente, como a gente sabe mais ou menos a história. Só que, em meio a toda essa história de superação, um jovem que aos 17 anos ele é vendido como escravo pelos próprios irmãos, no intervalo de 13 anos entre vida de escravo e vida de prisioneiro, ele se torna simplesmente o governador de toda a terra do Egito, todo o seu domínio. Ninguém mandava mais ali do que José. É engraçado que de um príncipe, tipo, sai do lixo ao luxo em apenas um sonho. Mas o que me chama mais atenção são dois fatores que, a meu ver, eles são cruciais para que José ele pudesse se tornar aquilo que ele se tornou e, consequentemente, um exemplo para nós nos dias de hoje e também um herói, considerado um herói da fé. Foram simplesmente a sua identidade, que se manteve preservada desde o princípio, e a consciência de propósito. A gente vai ver que no capítulo 45, que é quando ele se revela para os seus irmãos, que ele, nos capítulos anteriores, a gente vê que ele tem um encontro com os irmãos já sendo governador, mesmo não sendo reconhecido por eles. Ele faz de todas as formas para chamar a atenção, para mostrar que ali era ele, não era outro alguém senão o próprio irmão caçula, que estava no comando de tudo. Ele simplesmente, a partir de tudo isso, ele simplesmente, visto que os irmãos não prestaram atenção, não se tocaram, ele simplesmente resolve se revelar diretamente a eles. E mais do que isso, mostrar para os seus irmãos que aquilo não tinha sido uma obra do acaso. Era tudo para o cumprimento daquele sonho de quando ele tinha os 17 anos de idade. Quando ele vai falar os irmãos para eles não se afligirem, para eles não se preocuparem, não se remoerem, não se pesarem com a culpa das suas falhas, das suas atitudes, José ele mostra que ele tem um coração totalmente sensível, totalmente atento àquilo que Deus propõe para que ele tenha que fazer. A compreensão do propósito de tudo aquilo que ele está passando é algo que muitas das vezes para a gente acaba falhando em ter. É algo que muitas das vezes no nosso dia a dia, no meio das nossas dificuldades, a gente não tem. É o mínimo de consciência de que, eu estou passando por uma situação complicada, eu estou passando por um dia mal na minha saúde, na minha vida acadêmica, na minha vida financeira, na minha vida pessoal, sentimental. A gente não enxerga aquilo como uma oportunidade de crescimento. A gente não enxerga as nossas aflições como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de amadurecimento que muitas das vezes precisamos ter para alcançar a promessa que Deus coloca diante das nossas mãos. José ele teve um sonho, José teve um sonho que não foi um sonho que veio dele, foi um sonho revelado diretamente do coração de Deus para ele. Então, muitas das vezes, a gente tem esse tipo de contato com Deus, a gente tem esse tipo de contato de Deus nos revelar algo grandioso que vai acontecer nas nossas vidas, mas a gente não tem a maturidade suficiente, o entendimento, o senso de propósito suficiente para entender que quando o dia mal chega, não quer dizer necessariamente que aquilo vai permanecer nas nossas vidas. Por quantas vezes Jesus já livrou os discípulos em situações que eles pensavam que eles iam naufragar e com apenas uma palavra ele foi e parou o mar. Quantas vezes os discípulos estavam em uma situação totalmente adversa e o Senhor foi lá e livrou? Pedro, quando foi preso em Atos capítulo 12, depois da morte de Tiago, foi do mesmo jeito. Pedro simplesmente dormiu na prisão. A igreja intercedendo de uma maneira una, em unidade, em união, num só propósito, numa só busca
E Deus foi lá e simplesmente livrou a Pedro daquela prisão. Poderia tê-lo matado ali? Poderia tê-lo matado ali. Poderia ter colhido ali? Sim. Só que o propósito na vida de Pedro era muito maior do que só aquela prisão. Muitas das vezes o propósito da nossa vida é muito mais do que aquilo que a gente está passando, mas a gente não entende. A gente questiona, a gente briga, a gente barganha com Deus de alguma forma e ficamos olhando, Deus, o que, que a gente tá passando? Por que, que eu tô passando isso? O que que tá tão ruim? Que minha vida tá uma, me perdoa a palavra, por que minha vida tá uma droga, tá uma bosta? Sendo que eu faço tudo aquilo que eu tenho que fazer diante de ti. Se eu faço a tua vontade, se eu procuro te buscar como eu sempre te busquei. Salmo 73 vai ilustrar justamente o outro lado da moeda. Asaf, salmista, levita na casa do Senhor, ele vai olhar para ele simplesmente vai olhar para as situações ao redor, vai olhar para os inimigos ao redor e vai simplesmente numa oração, Deus, eles prosperam e eu não. Eles prosperam lá fora, difamando o teu nome, e eu tô aqui sofrendo, passando dificuldade, passando por problemas, saúde debilitada, um casamento falido, um relacionamento familiar falido, tudo indo de encontro à maré. Só que num determinado momento, ao escrever o determinado salmo, ele começa a olhar para dentro de si, começa a olhar para aquilo que Deus colocou dentro dele, o propósito que há na vida dele em servir e adorar ao Senhor. Ele começa a lembrar de tudo isso, que vale muito mais do que tudo aquilo que o ímpio conquistava lá fora, e no final ele simplesmente declara que os meus pés quase tropeçaram, mas o Senhor veio a me firmar. É grandioso porque a gente enxerga isso facilmente na vida de José. José ele tinha tudo para chutar o balde, tudo para olhar e falar, quer saber, não vai dar em nada, não vai dar certo, eu vou ficar preso aqui mesmo, não tenho para onde correr. Só que a consciência o senso de propósito e a identidade que ele tinha, que ele sabia quem ele era em Deus, sabia os princípios que seus pais tinham lhe ensinado, ele sabia que tudo aquilo não era em vão. E por falar em princípios e identidade, é outro ponto que me chama a atenção, porque José, apesar de ter vivido muito da sua parte da sua vida, boa parte da sua vida entre os egípcios, boa parte da sua vida em território egípcio, cultura egípcia e tudo, Egito daqui, Egito dali, deuses de lá, deuses de cá, ele nunca perdeu a sua identidade enquanto um servo do Deus vivo. Será que o que nós temos feito com a nossa identidade enquanto servos, enquanto filhos, enquanto mordomos do nosso Deus, enquanto servos da orelha furada, o que nós temos feito com essa identidade? Será que nós temos abnegado dela em prol da nossa própria vontade? Será que a gente tem abnegado da nossa própria identidade? A nossa identidade de filho, de co-herdeiro com Cristo? Será que a gente tem abnegado disso tudo para que a gente viesse só alimentar a nossa própria carne, o nosso próprio ego, a nossa própria vontade, o nosso próprio eu? Será que nós estamos fazendo da maneira correta ou só olhamos lá, vou fazer aqui porque me convém, porque eu vou crescer diante disso e a glória seja dada para mim e nada para Deus? Ou nós temos, de fato, a identidade de servos de Cristo, a identidade de alguém que pode ser tacado em meio à fornalha, pode ser tacado em meio a uma cova de leões. Eu me mantenho mesmo, eu me mantenho intacto. A minha integridade continua, eu continuo mesmo. Vive o Senhor. Você pode me tacar à vontade, mas eu não me prostro diante dessa circunstância. Eu não vou me prostrar diante de outros deuses, como foi Misael, Ananias e Azarias. É a atitude de alguém que tem
a sua identidade firmada na rocha que é Cristo Jesus. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos mantido a nossa identidade por onde a gente anda? Nosso trabalho, em casa, na nossa própria igreja local, faculdade, escola, curso, seja lá onde nós estejamos? Será que a gente tem feito isso da maneira devida? Será que a gente tem de fato olhado para nós mesmos e pensado: Deus, eu preciso melhorar minha consciência de propósito. Eu preciso firmar minha identidade em Ti. Eu preciso firmar o meu coração nos teus caminhos. Eu preciso guardar o meu coração em meio aos teus estatutos, em meio às tuas leis, para que eu não venha pecar contra ti mais uma vez, Senhor. Será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem analisado, olhado para o nosso próprio eu e feito uma varredura daquilo que a gente precisa moldar para a gente ser como José foi, a ponto de, em meio a tais atitudes, em meio a tal postura exemplar diante do céu, nós sermos considerados membros da galeria de heróis da fé? Será que a gente tem essa capacidade? Será que a gente tem buscado por isso? Será que o nosso dia a dia tem valido plenamente para isso? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.